ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Por que isso, pastor? Porque ela é a vida para nós. Mateus capítulo 24. A partir de sábado que vem lá na 14 de novo, amém? Sábado que vem lá na 14 de novo, às 18h30. Recomeçamos os nossos cultos. Todo mundo tirou férias, todo mundo descansou. Mateus 24, versículo 10. Todo mundo abriu? Nesse tempo, nos fins dos tempos, muitos se trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Para mim não ter que lhe pedir para você ficar de pé de novo e alguns irmãos ficarem bravos comigo. Volta uns capítulos na sua Bíblia. Volte uns 2 capítulos na sua Bíblia. Mateus 22, versículo 34. Mateus 22, 34 diz: quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se ao mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o testar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás de todo, de toda e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é, semelhantemente, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas e a vinho novo. Amém? Pode assentar. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e todo o princípio da vinho novo. E eu queria começar esse ano, como igreja, clamando e chamando a igreja aqui para nós reunirmos e declararmos e dizermos que Jesus é o centro de todas as coisas durante esse ano. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo. Nós temos visto que nos últimos dias o amor de muitos tem se esfriado. A Bíblia já nos avisou sobre isso, está aí o texto, Jesus escreveu sobre isso há mais de 2000 anos atrás, Denis, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos se esfriariam porque de repente você vive num mundo onde parece que o certo é o errado e o errado é o certo. Parece que você está errado em fazer o certo e quem está fazendo errado está fazendo o certo. Salino está moreno mesmo, Salino. Pegou uma cor bacana. E de repente nós começamos a viver nesse mundo e nós começamos a comparar. E uma das coisas que eu tenho visto é que a igreja tem trazido o padrão de sucesso do mundo para dentro da igreja. E nós começamos a determinar o nosso sucesso baseado no que as pessoas lá fora estão conquistando. Então, um bem-sucedido é aquele cara que dirige uma Hilux, ou dirige uma SW4, ou dirige uma BMW, ou dirige uma Mercedes. Não importa o que ele fez para ter aquele carro. Contando que ele tem o carro, para o mundo hoje, ele é bem-sucedido. E de repente nós começamos a trazer esses princípios e essas questões de vitórias para dentro da igreja. Então o importante é uma igreja grande, o importante é uma igreja cheia, o importante é isso, o importante é aquilo, o importante é aquilo outro, o importante é o carro que o pastor dirige. Não, o importante é o Senhor nosso Deus. Amarás, pois, o Senhor de todo o seu coração. E uma das coisas que nós temos aprendido e que nós precisamos consertar é que a ordem dos fatores vai alterar o resultado. E quando nós começamos a colocar, presta atenção, quando nós começamos a colocar
as ordens erradas, nós começamos a trocar as ordens e começamos a trocar as situações, começamos a trocar as coisas. O que acontece? Nós começamos então a não fazer por amor a Jesus. Nós começamos a fazer por quê? Porque nós queremos um resultado. Nós começamos a fazer por quê? Porque nós queremos ver o resultado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O resultado de Deus e as coisas de Deus trabalham de formas diferentes do que o homem. As coisas de Deus são loucuras para o homem. As coisas de Deus são loucuras. E de repente você vê João Batista, que andava no deserto e comia gafanhotos e comia mel silvestre. E entre os homens nascidos de mulher não houve homem tão grande como João Batista. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando mostrar para vocês nessa tarde? Tira do teu coração essa questão de critério do mundo, de bem-sucedido, de vitória. Sabe qual é a maior coisa que você pode conquistar esse ano? Sabe o que é a maior coisa que você pode conquistar esse ano? É amar ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Sabe o que a maior conquista que você pode ter esse ano é se apaixonar por Jesus e viver um ano apaixonado pela presença de Jesus, apaixonado pela graça de Jesus, apaixonado por Jesus, apaixonado por quem Ele é e pelo que Ele fez por você. Porque se você depender de resultados, muitas vezes os resultados não saem como nós planejamos. Muitas vezes as coisas não andam como nós queremos. Muitas vezes, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quantas vezes você já viu uma pessoa bem-sucedida e depois de um tempo a casa sobre a areia cai? Quantas vezes a gente julgava, não, aquele irmão é próspero, é abençoado. Aí depois de uns anos você descobre e aí o irmão está na bancarrota, faliu de novo. Quantas vezes a gente vê as coisas, a gente julga e acha que não, aquele ali é um exemplo. E depois de um tempo você vai ver por causa de falta de caráter, por causa de falta de testemunho, por causa de coisas erradas e pecados, a pessoa distancia de Deus, começa a distanciar, perde emprego, perde tudo, começa a construir, porque uma casa construída sobre a areia, ela vai cair. Um dia a casa cai. Já diz o ditado do mundo, um dia a casa cai, mas uma casa firmada sobre a rocha, uma casa firmada sobre o nosso Senhor e Salvador, uma casa firmada sobre Jesus, ela não cai, ela dura, ela prevalece. E vem a tempestade, e vem os tempos difíceis, e vem as lutas, e vem as crises financeiras, e vem as dificuldades, mas nada nos abala. Sabe por quê? Porque eu tenho algo mais forte dentro de mim, que é o meu amor por Jesus. Ele me move, Ele me direciona, Ele me dirige. E de repente nós como igreja nos perdemos no meio da caminhada. De repente nós como igreja, nós começamos a focar mais nas situações, começamos a só focar no sucesso, começamos a focar nas pessoas, começamos a focar em alvos e objetivos. E entenda, não estou dizendo que alvos e objetivos são errados, eu acho correto, mas o número 1 da sua lista, primeira pregação que nós estamos fazendo juntos como toda a igreja, é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Tenha Jesus e você terá todas as outras coisas. Tenha Jesus, que todas as outras coisas buscai primeiro, e todas as outras coisas vos serão. Mas a ordem dos fatores altera o resultado. Quando nós começamos a nos dirigir e quando nós começamos a olhar os escândalos, quando nós começamos a olhar as coisas erradas, quando nós começamos a olhar o que as pessoas estão fazendo, nós direcionamos e nós viramos a nossa fé, que deveria ser firmada naquele que não erra, naquele que era, que é e que há de ser, aquele que é perfeito, aquele que é único, aquele que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que não nos decepciona, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós tiramos os nossos olhos desse Deus e começamos a colocar os nossos olhos em pessoas,
Começamos a colocar os nossos olhos em coisas, começamos a colocar os nossos olhos em finanças, começamos a colocar, porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus é fiel. Deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes você já chegou numa situação que você pensou que não ia conseguir? Quantas vezes você achou que o barco ia afundar? Quantas vezes você já chegou numa situação que você pensou que era o fim, mas Deus nunca te deixou, Deus nunca te desamparou, e Ele te salvou todas as vezes, porque Ele é fiel. E no meio dessa circunstância e no meio dessas situações todas, nós precisamos parar. E é o que eu quero te chamar e te pedir nessa tarde. Colocar o Senhor em primeiro lugar durante todo esse ano. Mais do que os alvos que você possa alcançar. Mais do que os objetivos que você possa conquistar. Mais do que uma casa, do que um carro, do que qualquer coisa que você possa pedir. Se apaixone por Jesus e coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Por isso que nós colocamos hoje num dia, como o dia do pacto, porque eu quero te chamar para fazer uma aliança com o Senhor, de colocar o nome do Senhor em primeiro lugar durante esse ano. Que nós possamos como igreja entronizar e colocar o nome do Senhor em primeiro lugar em todas as coisas que nós vamos fazer. Tudo que nós colocarmos as nossas mãos, seja um evangelismo, seja um culto, seja uma reunião, seja uma congregação, seja o que nós formos fazer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis para quem? Para o louvor do Senhor, para o Senhor, colocando Ele sempre em primeiro lugar, e apaixonado pelo Senhor, e não esquecendo, presta atenção, que se nós somos o que somos é por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É o seu infinito amor, é a sua infinita misericórdia que tem nos mantido de pé. Se eu sou o que eu sou, é por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. E quando eu vejo, e quando eu ando, como a gente andou agora e como a gente começa a andar, e eu começo a ver o amor de tanto se esfriando, e eu começo a pedir, Deus, não deixe que o meu amor esfrie. Não deixe que o meu amor esfrie nesses últimos dias. Não deixe que a minha paixão por Ti se esfrie nos últimos dias. Não deixe que a religião, o que é a religião? É uma falsa sensação de salvação, é os compromissos, é você achar que o fato de você vir ou não vir num culto vai te levar para o céu. Isso não vai te levar para o céu. O que vai, quando você chegar no céu e você bater ali na porta, meu irmão, é só uma coisa que vai te fazer entrar. É o sangue de Jesus. Não importa quantas vidas você ganhou, quantas coisas você fez, o que aconteceu, o que vai fazer você entrar é o sangue é o amor de Jesus demonstrado por ti naquela cruz, é o sangue de Jesus vertido por você naquela cruz. E quando eu vejo tudo isso acontecendo, e eu começo a andar e começo a conversar com um, você conversa com um, conversa com o outro. Ah, porque pastor tal fez isso, ah, porque fulano fez aquilo, ah, porque Beltrano fez aquilo. Ah, eu não vou mais na igreja por causa de fulano. Ah, eu não faço isso mais por causa de ciclano. Ah, eu não faço mais aquilo. Porque o amor começa a se esfriar. Por quê? Porque os escândalos vão vir. Eu estou te falando já, está aqui na palavra. No texto diz o quê? Vamos lá no capítulo 24. Diz o quê? Nesse tempo muito se... Versículo 10, 24, 10. Diz o que aí? Nesse tempo muito se... E vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Ah, não, mas eu estou na igreja, ninguém vai me trair. Não, os irmãos... Não, ninguém, na igreja ninguém trai. Trai? Está na palavra. Não, mas na igreja ninguém fala mal um do outro, não, né? Irmão não fala mal um do outro, ele compartilha. Né? Irmão não fala mal um do outro, ele abre o coração. Né? Ele abre o coração, ele não fala mal. Ei, vai trair. Deixa eu te dizer uma coisa esse ano. Adalberto, pessoas vão te trair. Pessoas vão te abandonar. Mas Deus não vai te abandonar.
Primeiro mandamento: ama ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Pessoas vão te decepcionar. Eu vou te decepcionar, já estou te avisando de antemão. Dá um crédito. O pastor avisou. Eu vou te decepcionar. Pessoas vão te decepcionar. As coisas vão te decepcionar. A economia vai te decepcionar. A política vai te decepcionar. As coisas vão decepcionar. Elas vão decepcionar. Mas o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou lembrar que acima de tudo está o meu amor por Jesus. Acima de qualquer coisa está a minha paixão por Jesus. Eu não faço pelas pessoas, eu faço por... Eu não sabe, as pessoas não estão entendendo isso. Eu não sou pastor porque eu recebo um salário. Eu sou pastor porque eu sou apaixonado por Jesus. E o meu amor por Jesus me leva a amar as pessoas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí, quando você amar ao Senhor, você ama o seu irmão. Como? A você mesmo. Mas quando você começa a tentar amar o irmão sem Jesus na equação, quando você começa a fazer as coisas sem Jesus na equação, quando você começa a fazer as coisas na ordem trocada, dá pouco tempo, nós temos uma igreja fria, desanimada e frustrada. E aí eu tenho que tratar como pastor com líderes que começaram algo, mas o povo não responde. Amém. A minha responsabilidade não é o povo. A minha responsabilidade é fazer o que Deus me mandou fazer. A minha responsabilidade não é o que o povo vai fazer. A minha responsabilidade é amar ao Senhor de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. É fazer o melhor para aquele que tem feito tudo por mim. É fazer o melhor para aquele que tem feito o quê? Tudo por mim. E quando eu me apaixono por Jesus, e quando eu encontro com Jesus, quando eu me apaixono pela sua pessoa e pela sua presença, todo o restante se torna tão pequeno perto do autor e consumador da minha fé. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar para vocês nessa tarde? Que nesse ano, Jesus seja o foco de todas as suas atitudes, de todas as suas decisões, de tudo o que você fizer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Pastor, isso é só para a igreja? Não, isso é para todas as áreas da sua vida. Isso é para o seu casamento. Quer ter um casamento vitorioso? Quantos querem um casamento vitorioso? Ama o Senhor, seu Deus. Coloca o Senhor, seu Deus, à frente da sua esposa, à frente dos seus filhos, à frente de tudo. E o resultado do seu amor por Jesus vai te transformar num marido melhor, num pai melhor, numa esposa melhor, numa mãe melhor. Não é pelas pessoas, não é pelas crianças, não é por ninguém. É pelo meu amor por Jesus. É que eu sou o que eu sou e eu faço o que eu faço. Você quer ser um bom profissional? Se apaixone por Jesus e trabalhe para Jesus. Não trabalhe para as pessoas. Pastor, como é que eu faço isso? Trabalha para Jesus. Seja fiel a Deus. Seja fiel sobre o pouco que eu vos colocarei sobre o muito. Sabe o que é o problema hoje? Que muitos crentes não promovem no trabalho porque está trabalhando para o chefe. Está trabalhando para o chefe ver, está trabalhando para fulano ver, está trabalhando para isso. Não, eu não trabalho para as pessoas, eu trabalho para Jesus. Então todo o tempo eu faço o meu melhor. Todo o tempo eu faço o meu melhor. Para que quando eu produzir o meu melhor, para quem? Para Jesus. Para que os olhos de Deus, quando os olhos de Deus passarem sobre a terra, quando os olhos do Senhor passarem sobre a terra, Ele encontre pessoas apaixonadas por Ele. Eu não vou para a igreja porque o pastor vai me ligar para mim ir. Eu vou para a igreja porque foi um dos mandamentos de Jesus: não abandoneis a congregação dos santos, como é costume de muitos.
Eu não vou ministrar aqui, tocar um instrumento porque eu tenho que tocar porque eu sou da equipe, porque não, eu vou tocar porque a minha paixão por Jesus, ela me leva a tocar. Eu não vou cuidar do departamento infantil porque eu quero ajudar e não, por causa das crianças, tadinha das crianças. Ei, não faça isso. É sério, se você fizer pelas crianças, vai lá. E você vai ver que 2, 3 meses para. E não é o que acontece com a maioria dos professores. Cadê a tia Tassi? Não é a maioria dos professores. Vão lá, ficam 1 mês, 2, 3 meses. As crianças me enlouquecem e saem. Sabe por quê? Porque você está indo pelas crianças. Mas o dia que você entrar ali e você entender que você é um instrumento nas mãos de Deus, para falar do amor de Jesus para aquelas crianças, para semear uma semente no coração delas, para que um dia essa semente frutifique. O dia que você entender que eu não faço pelas pessoas, eu faço por Jesus. Eu faço porque eu sou apaixonado por Ele. Eu toco porque eu sou apaixonado por Ele. Eu falo porque eu sou apaixonado por Ele. Eu visito porque eu sou apaixonado por Ele. Eu faço, eu visito, eu abraço, eu amo, porque Ele me amou primeiro. Mas não tente amar a igreja e amar o corpo e amar as pessoas e fazer as coisas sem antes se apaixonar por Jesus. Não tente, porque você vai ficar, como o texto diz, você vai se decepcionar e muitos se esfriarão. E quantos já caminharam, começaram a caminhar conosco, caminhavam tão bem, até corriam, e hoje já não vão mais. E quantas pessoas nessas viagens e nessas andanças você encontra? Eu era crente, mas aconteceu uma situação lá na igreja que hoje eu não vou mais para a igreja. Não, mas eu tocava no louvor, mas hoje eu não toco mais. Não, eu fazia isso, mas hoje eu não faço mais. Deixa eu tentar te dizer uma coisa, querido. Em algum momento, você tirou os teus olhos de onde deveriam estar e colocou os teus olhos em pessoas. Colocou os teus olhos em circunstâncias, colocou os teus olhos em situações, porque a Bíblia é clara. Qual é o processo? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu, e aí sim, você começa a amar o seu irmão. Aí sim, você serve a igreja. Aí sim, você serve a sua família. Aí sim, você serve. Por quê? Porque o meu amor por Jesus me move em direção às pessoas. Não troque a ordem dos fatores esse ano. Seja o que Deus te criou para ser. Seja um instrumento nas mãos de Deus, mas seja um instrumento apaixonado por Jesus. A ponto de você ver homens que foram apedrejados, mas eles continuavam a pregar o Evangelho. Eles eram escorraçados de cidades, mas eles continuaram pregando o Evangelho. Eles eram rejeitados, socorro por tanta gente, mas eles continuavam a fazer, sabe por quê? Por causa do amor deles por Jesus. Quando Jesus morre, e ele chega no final do seu ministério, morre, e Pedro faz o quê? Olha para um lado, olha para o outro, e diz, o negócio é nós voltar para onde é garantido. Esse negócio foi legal, durou 3 anos, andamos com ele, vimos muita coisa, conhecemos muitos lugares, mas acho que era bom a gente voltar para o que é garantido. Você já notou que quando a gente tem um momento de dúvida, nós sempre vamos para onde é garantido? É sempre. E aí o caboclo volta para a portaria, o outro, cada um vai para o que é garantido. O que é garantido. E de repente ele está ali pescando e não pega nada. E quando amanhã chega, está ali Jesus na beira da praia, com o que ele tinha ido buscar, esperando ele, com o que ele tinha tentado pegar a noite inteira e não tinha conseguido. Às vezes eu fico olhando pessoas correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas, achando que o que vai levantar a tua loja é um trabalho. O que vai levantar a tua loja é Jesus, querido.
Começa a orar todos os dias na tua empresa, antes de começar o dia, faz um culto com seus funcionários, começa a levantar o nome do Senhor, unge a tua empresa, chama o teu pastor de congregação e vai lá e unge a tua empresa, unge com óleo, coloca o Senhor em primeiro lugar, busca o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus, é isso que eu estou tentando te mostrar nessa noite. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo que ele tinha buscado a noite inteira, ele encontrou com Jesus ali. E quando Jesus olha nos olhos de Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? É lógico que eu amo, Senhor. Aquele que ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, não troca a ordem dos fatores, Pedro. Não troca. Porque o dia que você trocar, o resultado vai ser diferente. Nos últimos dias, o amor de muitos... Vamos ficar de pé. Cumprir a promessa, ainda dá tempo de uma bolinha, molhada, mas dá uma bola. E Gabriel, dá tempo da bola ainda. Molhada, mas dá. Que Deus levante nesse lugar uma igreja apaixonada por Ele. Que Deus levante nesse lugar uma igreja que sabe o preço que ele pagou na cruz por você. Uma igreja que entenda que se tudo passar, mas o amor dele vai permanecer para sempre. Uma igreja que entenda que o carro vai ficar velho, a roupa vai ficar velha, o celular vai estragar, mas o amor dele permanece de eternidade em eternidade. O seu amor não muda, a sua graça não muda, a sua misericórdia não muda. Que Deus levante neste lugar uma igreja apaixonada por Ele. Que Deus nos traga à memória aquilo que nos dá esperança. Que o Senhor nos ama e que nós nos apaixonemos por Ele, mais do que qualquer conquista que nós possamos tentar alcançar este ano. Que o nosso alvo seja Cristo. E que cada dia no nosso levantar, cada dia quando levantarmos e quando sairmos da nossa casa para fazer qualquer coisa, seja para o louvor e para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que tudo o que fizermos seja para o louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor, Pai. Pai, perdoa-nos como igreja, porque temos olhado para pessoas, temos olhado para circunstâncias, temos olhado às vezes para nós mesmos e temos tirado os nossos olhos de Ti, Pai. E quando as pessoas erram, quando as pessoas decepcionam, quando as coisas acontecem, nós começamos a nos esfriar, nós começamos a nos distanciar. Algo no nosso coração começa a endurecer, o nosso coração começa a endurecer. Mas eu te peço nessa tarde, nesse lugar de oração, eu te peço nessa tarde, leva-nos de volta a essência do primeiro amor. Leva-nos de volta, eu te peço, ao primeiro amor. Leva-nos de volta a apaixonarmos pela Tua presença. Leva-nos de volta a apaixonarmos pelo Senhor. Leva-nos de volta a Te amar. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Troca o coração que precisa ser trocado aqui nessa tarde. Eu te peço, troca, Pai. Troca, Pai. Corações que precisam ser trocados. Acerta o que precisa ser acertado, Senhor. Organiza o que precisa ser organizado. Pai, se precisa ser liberado perdão, que haja perdão. Se precisa ser liberado qualquer outra coisa, que haja nessa noite, Pai. Eu te peço nessa noite, Pai. Essa tarde, Pai.
Você sabe qual é a luta que você tem passado. Você sabe qual é a circunstância. Coloca no altar do Senhor nessa tarde. Coloca no altar do Senhor e peça para que Ele tire. Se é uma mágoa, se foi uma dor, se foi uma traição, se foi uma calúnia, seja o que for. Coloca no coração, coloca no altar do Senhor nessa noite. Coloca no altar do Senhor nesse final de tarde. Coloca no altar do Senhor para que Ele possa limpar, lavar e restaurar. Leva-nos, Pai, a apaixonarmos por Ti. Ajuda-nos a organizar as nossas prioridades esse ano. Mais um ano se passou onde as nossas prioridades estavam erradas. Mais um ano se passou onde buscamos outras coisas em cima além do Senhor em primeiro lugar. Mas não esse ano, Pai, eu te peço para a tua casa, não esse ano, Pai, não esse ano, não esse ano. E por isso, Pai, nós fazemos um pacto contigo nessa noite, de amar ao Senhor, de temer ao Senhor, de respeitar ao Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Acima de qualquer outra coisa, nós colocamos a Ti, né, em primeiro lugar, Pai. Acima de qualquer outra coisa, nós colocamos a Ti, Pai. E se precisa ser sacrificado algo, dá-nos forças para sacrificar, Pai. Se precisamos deixar algumas coisas que têm tomado o Teu lugar, dá-nos forças, Pai. Dá-nos forças para sacrificar e colocar no Teu altar, Pai. Livra-nos da religião, Pai. Livra-nos da religião, Pai. Livra-nos da religião, Pai. Eu te peço nessa tarde. Livra-nos da religião. Não queremos esfriar, Pai. Nós não queremos esfriar, Pai. Acende em nosso coração a chama que uma vez brilhou. Leva-nos de volta a nos apaixonarmos pela Tua presença, Pai. Leva-nos de volta a apaixonarmos pelo Senhor. Ah, Pai, nós temos prosperado, nós temos, ó Pai, sido tão abençoados, Pai. E no meio do processo o Senhor tem perdido o primeiro lugar, mas leva-nos de volta a este lugar. Leva-nos de volta à essência, leva-nos de volta à essência de tudo que é o Senhor, Pai. Leva-nos de volta, Pai. E mais do que as Tuas bênçãos esse ano, nós queremos a Tua presença. Mais do que Tuas bênçãos, nós queremos o Senhor. Mais do que tudo, Pai. Aí de pé onde você está, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis.
Segunda Reis 23. Pastor Flávio que me mostrou esse texto hoje pela manhã. Então o rei ordenou, 2 Reis 23, versículo 1. Então o rei deu ordem a todas as autoridades de Judá e de Jerusalém de se ajuntarem. E subiram ao templo do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todos os povos, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achava no templo. E o rei pôs-se em pé junto à coluna e renovou a aliança perante o Senhor, para o seguirem, o obedecerem, os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de toda, confirmando as palavras da aliança escritos naquele livro. E então todo o povo fez o quê? Que você saia daqui nessa final de tarde com essa aliança, com esse pacto de colocar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas durante esse ano. Antes de você fazer qualquer coisa durante esse ano, lembra, é para ti, Senhor. Antes de você fazer qualquer outra coisa, seja uma reunião, seja um culto, seja qualquer outra coisa, se quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, façais para o louvor e para a glória do Senhor. Que você assuma esse pacto nessa tarde, de colocar o Senhor em primeiro lugar, todos os dias da sua vida, durante esse ano. Que o Senhor seja o primeiro, não coisas, não bens, não bênçãos, mas o Senhor. Porque quando nós temos Ele, nós temos tudo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vai junto como igreja. Nós firmamos essa aliança contigo nessa noite. Nós firmamos esse pacto contigo. Que tu sejas o primeiro. Que tu sejas o primeiro em todas as coisas. E no meio da caminhada eu te peço nessa noite, nessa tarde, no meio da caminhada, se nós perdemos o foco, traga-nos de volta. Chama a nossa atenção, puxa a nossa orelha, fala conosco, Pai. Mas que durante esse ano, o Senhor seja o primeiro em todas as coisas. O Senhor seja o primeiro em todas as coisas. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no nosso levantar, seja no nosso deitar, seja no nosso caminhar, seja no nosso falar. Que o Senhor seja o primeiro. Nós assumimos esse compromisso contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz até as 18h30, em nome de Jesus. Colocando o Senhor